E como foi cantado neste louvor, usa-me. Eu te peço, usa o teu filho como instrumento em tuas mãos, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém e amém. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a vida dos irmãos. A paz do Senhor. Amém? Quero pedir aos irmãos para abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 12. Vamos ler os versículos de 1 a 8. Quero agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de poder falar a sua palavra, ao pastor José, também pela confiança de poder ministrar ao Senhor. Deus é grande e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, meus irmãos? Os irmãos que quiserem se colocar de pé, vamos ler juntos, em nome de Jesus. Diz assim o texto: Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas. Estando os seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: Olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer num sábado. Mas Jesus lhes disse: Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele e nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente os sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Amém? Eu quero pedir apenas para que mantenha ali no versículo 1, porque nós vamos falar um pouquinho sobre essa palavra. Vocês podem se assentar em nome de Jesus. Que bênção poder louvar a Deus, poder glorificar o teu santo, maravilhoso e poderoso nome. Quando os servos de Deus se reúnem é para adorar a Deus, para magnificar aquele que vive e reina para todo sempre. Se não for para adorar a Deus, a nossa reunião é vã. Se não for para bendizer o nome do Senhor, nós nos reunimos aqui apenas para ver algumas pessoas que temos saudade durante a semana. Mas se você se reuniu aqui com o propósito de adorar e bendizer ao nome do Senhor, você está no lugar certo com o propósito correto. Pois a Ele seja a glória, a honra, o domínio e o poder para todos sempre, irmãos. É por isso que o povo de Deus se reúne, para dizer que Ele é santo, que Ele é digno de toda a honra e toda a glória. A Ele seja a glória, a honra, o domínio e o poder. Você concorda comigo? Amém. Deus é bom. Meus irmãos, existiam dois erros clássicos que os religiosos eles cometiam. Eles costumeiramente faziam isso diante do povo e diante de todos os que se colocavam perante ele. O primeiro erro clássico desses religiosos era minimizar algumas leis. Praticamente todas as leis eram minimizadas. A importância delas eram muito, mas muito diminuídas. Eu quero citar para os irmãos alguns exemplos bíblicos para falar sobre isso. O primeiro está em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Onde Jesus, no Sermão da Montanha, ele vai dizer: vocês ouviram o que foi dito pelos antigos, não matem. Eu, porém, vos digo, aquele que tiver ódio do seu irmão, raiva do seu irmão, já cometeu homicídio em seu coração, será julgado. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês ouviram pelos antigos. Os antigos aqui não é Abraão, não é Jacó, não é Isaac. Os antigos aqui eram esses senhores que estavam existindo há cerca de 300 anos ali no meio deles, chamados fariseus e chamados saduceus. Eles ensinavam a lei e eles aplicavam o seu entendimento sobre a lei. Eles ensinavam para o povo a lei. E eles, ao contrário de darem a devida interpretação da lei, eles minimizavam, inclusive essa. Porque Jesus ele está mostrando para aqueles homens, para os seus ouvintes aqui, os seus discípulos e a multidão que estava ali, que não era apenas derramar o sangue que era condenado pelas Escrituras,
mas odiar também o seu próximo é condenado às Escrituras. E Jesus está dizendo que está no mesmo patamar, você e eu sentirmos ódio, raiva de alguém e nós matarmos alguém. Jesus deixa claro em Mateus capítulo 5 que o homicídio, adultério e todas as maldades nascem no coração do homem. Dentro do homem nascem as motivações que é reprovada por Deus e reprovada pela lei. E eles fazem isso, eles minimizavam os mandamentos, porque eles se importavam com o que podia ser visto. Os fariseus, os saduceus eram preocupados com o exterior do copo. Se estava bonito por fora, independente de como estava por dentro. Isso também é colocado no capítulo 5, versículo 27 e 28, onde está escrito: vocês ouviram o que foi dito, não cometam adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para a mulher com olhares impuros, já cometeu adultério com ela. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha só, vocês, fariseus, estão ensinando que o ato só é terminado quando se consuma. Mas eu estou dizendo a vocês o seguinte, vocês estão me ouvindo, que se vocês tiverem pensamentos reprovados por Deus com alguém que não é o seu cônjuge, isso já se caracteriza como adultério. Ele traz a real interpretação dos mandamentos. Jesus está mostrando para eles o seguinte, vocês se preocupam muito com a parte externa, com aquilo que está se vendo. Eu, porém, digo a vocês, o que está por dentro é a maior motivação, pois é dentro do coração do homem que nasce as maiores maldades. Meus irmãos, dos 10 mandamentos que aparecem, o mandamento que eu considero o mais perigoso e o mais praticado é o não cobiçarás, porque o não cobiçar é no íntimo, é no coração, é na mente, é por dentro, é algo que ninguém está vendo, somente Deus está vendo. Então, por mais que o homem, ele não mostre o que está fazendo, Deus conhece o coração e o íntimo, meu e seu. Uma coisa que Deus falou, Jesus falou através de João, a todas as igrejas, as 7 igrejas que aparecem em Apocalipse eu conheço vocês, eu sei quem vocês são, não é o que você aparenta ser, não é o que eu aparento ser, mas Jesus disse, eu conheço vocês por dentro, o que vocês são intimamente. Então, se os fariseus, eles tinham essa prática de diminuir, minimizar os mandamentos de Deus, descaracterizando a sua real importância, eles também tinham um outro erro, eram 2 clássicos, que era potencializar também o mandamento do sábado. Você lê que eles aqui, no caso, é uma discussão sobre o sábado. Hernandes Dias Lopes, quando ele fala sobre esse texto, ele faz a seguinte observação: o sábado judaico tinha se transformado numa ferramenta de opressão nas mãos dos legalistas. Em vez de ser um deleite para o homem, o sábado se tornou um carrasco do homem. A Bíblia, o Evangelho de Jesus, dividido nos 4 livros, apresentado nos 4 livros, de João, Mateus, Marcos e Lucas, eles apresentam discussões sobre o sábado. E os evangelhos sinóticos, eles repetem as discussões. Por exemplo, esse texto que eu li, também está em Marcos 2 e em Lucas capítulo 6. Mas se você pegar as discussões inéditas sobre o sábado, serão 7 discussões somente sobre esse assunto. Para você ver como eles valorizavam esse assunto, como os fariseus olhavam para isso de um jeito que Jesus não olhava. Em Mateus capítulo 12, versículo 1 a 8, é uma das discussões. Em Mateus capítulo 12, do versículo 9 ao 14, é a cura de um homem da mão resseguida, da mão encolhida, da mão doente. Também foi no sábado. E a discussão é sobre isso. Lucas capítulo 13 é sobre a mulher que estava 18 anos oprimida por um espírito maligno, andava encurvada. Jesus a curou. E aqueles homens, ao contrário de olharem para o bem que foi feito àquela mulher, olhou para o sábado, dizendo, quebrou-se o sábado. Em João capítulo 5, o homem do tanque de Betesda, Jesus o cura num sábado. Pega a tua cama e vai embora. Os homens pegam pedras para matar a Jesus. Capítulo 9 de João, a cura de um cego de nascença, também foi no sábado. E por causa disso, procuraram matar a Jesus. Em João capítulo 8, a Bíblia diz que eles procuravam matar Jesus, porque Jesus, segundo eles, estava quebrando o sábado. Então eles davam uma importância a esse assunto,
que muitas das vezes também muitos cristãos dão uma importância muito além das importâncias que realmente fazem sentido. Os fariseus ensinavam que o homem foi criado para o sábado, que eles deveriam servir o sábado, que o sábado era sagrado, que o sábado era mais importante. Mas Jesus, em Marcos 2:27, foi categórico ao dizer: não foi o homem criado para o sábado, mas o sábado criado para o homem. As regras do sábado, constituídas pelos fariseus, impediam atos de misericórdia. E até mesmo esses homens condenavam os que praticavam os atos de misericórdia. Enquanto Deus sempre colocou a compaixão acima do ritual. E nós vemos isso até mesmo nas nossas reuniões de igreja. Estamos aqui no meio de uma reunião. Tivemos louvores, palavra introdutória, louvores, oportunidades. E nós estamos adorando a Deus. Mas com certeza, se acontecesse aqui um infortúnio, uma criança caísse, se machucasse, ou uma pessoa se machucasse aqui dentro, nós interromperíamos a cerimônia para ver se a pessoa está bem. Jesus não reprova isso, porque a misericórdia e o amor, o cuidado está acima das leis cerimoniais e dos rituais. Então, olhando para o texto, para Mateus capítulo 12, e olhando para o texto sobre essa perspectiva de homens que valorizavam mais os rituais, mais o que eles entendiam sobre a lei e como Jesus via, eu quero aqui expor para vocês um pouco desse texto que nós ficamos estudando. E eu espero em Deus que você possa entender e receber essa mensagem em nome de Jesus. A primeira coisa que o texto mostra é que os discípulos estavam com fome. Era um dia de sábado. Eles estavam passando por uma plantação. E eles decidem se alimentar. Quem sabe estavam trabalhando desde cedo. Não quero conjecturar aqui. Só que isso incomoda os fariseus. Faz com que os fariseus se incomodem com esse ato dos discípulos. E claramente, eles não estavam preocupados com a regra ou com o mandamento. A maior preocupação deles era, através dos discípulos, expor o ensino de Jesus. Porque em Marcos e em Lucas, essa mesmo texto do versículo 2 que aparece, não é uma exclamação, ou não é uma pontuação, versículo 2. Não é. O que aparece são perguntas. É lícito os seus discípulos fazerem o que estão fazendo? É lícito eles pegarem as espigas para comer? A ideia não era outra a não ser expor tanto Jesus como os seus discípulos. É impressionante como eles perguntam para Jesus. Eles tinham autoridade de questionar os discípulos sobre isso. Mas eles não fazem. Eles vão a Jesus. No episódio da tedracma, quando Pedro ele recebe a pergunta dos homens do templo, a pergunta não é feita a Jesus. A pergunta é feita a Pedro. Pedro, seu discípulo, Jesus, seu mestre, pagou o tributo ao templo? Por que eles não fazem assim com os discípulos aqui? Porque a ideia não era essa. A ideia era realmente expor a Jesus. Mas o que chama a atenção é que os discípulos colherem as espigas não estava errado perante a própria Torá, o livro que eles tanto estudavam. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 24 e 25, diz assim: quando estiver andando num caminho que atravessa a plantação de uvas ou de outro israelita, você poderá comer todas as uvas que quiser, porém não carregue uvas num cesto. E quando estiver atravessando o campo de trigo ou de cevada que pertence a outro israelita, você poderá comer todas as espigas que puder colher com as mãos, porém não use uma foice para colher as espigas. Por incrível que pareça, esses homens conheciam essa passagem. Porque a intenção aqui não é instruir segundo a palavra. A intenção aqui é expor Jesus e expor os seus discípulos. Haviam 39 adendos à lei do sábado. A lei do sábado é a lei que tem mais adendo no meio dos judeus. E as primeiras adendos que existem é que não se podia costurar, não se podia plantar,
e não se podia ceifar ou colher. E aqui, na visão desses religiosos, os discípulos estavam colhendo algo realmente que para eles era muito recriminado. Esses dois versículos, irmãos, eu aprendi algo muito interessante, porque até aqui são religiosos. Até aqui são pessoas legalistas, que estão se colocando, querendo expor a Jesus e expor os seus discípulos. E tem algo que eu já aprendo aqui, muito interessante. Quando eu escrevi, eu falei, é verdade. Existe um espírito crítico e uma censura no coração dos religiosos, quando as suas crenças são quebradas. Quando aquilo que eu acredito está certo, independente do que a Bíblia diz, é porque no passado era assim, da onde eu vim era assim, e era assim que eu vivia. Independente do que a Bíblia diga para os religiosos, porque existem sim muitos evangélicos completamente religiosos. Como hoje na escola dominical, uma pena você não ter vindo aqui, mas as formalidades são muito formais, tem que ser do meu jeito, se não for assim não serve para mim, se não for assim Deus não vai aceitar, por quê? Porque você acha que está errado. Não é porque a Bíblia diz que está errado, não é porque a Bíblia está mostrando que está errado, é porque eu digo, está errado, Senhor. Eu aprendi que não podia fazer isso, não é para fazer isso. Há um espírito crítico, há uma censura no coração dos religiosos. E não se engane, meu irmão, por mais que você valorize isso em você, espiritualmente isso está acabando com a sua vida. Porque o seu culto não é mais para Deus, a sua santidade não é mais para Deus. Você agora se santifica para que os outros vejam quão você é santo, quanto você é servo, quanto você é ou deixa de ser. Mas em nome de Jesus, que esse espírito de farisaísmo que tem invadido as pessoas, que elas venham ser retirados, que essa palavra encontre guarida no seu coração, e que primariamente você entenda que você precisa não ser assim, porque isso primariamente atrapalha sua comunhão com Deus. É você que fica chateado, é você que vai para casa reclamando, porque o seu coração está censurando e só faz isso e mais nada. Amém, meus irmãos? A partir do versículo 3, aqui, versículo 3, você vai perceber que Jesus, esses homens falam isso para Jesus. E Jesus, ele não busca apontar os conhecidos defeitos dos fariseus. Jesus não busca mostrar o quanto eles eram errados nas suas condutas. O que Jesus usa para defender os seus discípulos é a palavra. Vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Defender, Jesus defende com a palavra. Os argumentos de Jesus, a palavra. Irmãos, o que acontecia era o seguinte: os fariseus conheciam o texto que Jesus vai citar sobre Aimeleque, está lá em 1 Samuel capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 6. Segundo o livro de Levítico 24, do versículo 5 ao 9, os sacerdotes, num sábado, eles pegavam os pães, eles preparavam pães. Jesus vai falar sobre isso mais à frente de novo, mostrando de outra maneira para eles também. É o segundo texto que Jesus faz. Essa pergunta é uma pergunta retórica. Jesus não espera a resposta deles. Jesus está falando sem esperar a resposta deles. E quando ele mostra esse texto, ele está dizendo: olha, vocês se lembram do que Davi fez? 1 Samuel, capítulo 21, versículo de 1 a 6. Ele entra, Davi, ele está com fome. Os seus soldados estão com fome. Eles vão numa cidade chamada Nob. Nob não era onde o templo estava. Na verdade, talvez uma reunião de servos de Deus, um lugar de reunião de culto. E lá eles preparam 12 pães. Cada pão tinha 2 quilos. Eles preparavam, era 2 quilos mesmo, pesado. Eles preparavam esses pães de 2 quilos e deixavam na mesa o pão da preposição. E quando chegavam no sábado seguinte, esses pães velhos serviam de alimento para os sacerdotes. E eram colocados pães novos.
Somente os sacerdotes podiam comer esse pão. Embora esse seja o texto seguinte, que também será explicado. Davi chega num sábado com fome. E o sacerdote com medo. Mesmo assim, entrega esses pães da preposição. Porque Aimeleque entende que os pães da proposição nunca foi tão sagrado quando serviu para alimentar quem precisa. O sábado nunca foi tão sagrado quando você o utiliza para dar de comer aos que estão com fome. Gestos de misericórdia, gestos de amor, suplantam leis rituais e leis cerimoniais. O texto seguinte que Jesus vai citar está no versículo 5 e 6, que é o texto que eu quero ler para vocês. Números capítulo 28, versículo 9 e 10. Que é o texto que Jesus está utilizando aqui. É claro que o que está acontecendo é que os discípulos estavam com Jesus ali, e esses homens não têm muito o que dizer para Jesus, diante de todos os argumentos que Jesus está usando. O que Jesus está dizendo para eles era que os sacerdotes, eles trabalhavam no sábado mais do que qualquer um deles. E trabalhar no templo, os sacerdotes não eram ridicularizados ou defamados, nada disso. Números capítulo 28, versículo 9 e 10, olha o trabalho que os sacerdotes tinham. No sábado serão oferecidos 2 carneirinhos de 1 ano, sem defeito, junto com 2 quilos da melhor farinha misturada com azeite, como oferta de cereais, e também uma oferta de vinho. Uma oferta completamente queimada será oferecida todo sábado, além da oferta que é completamente queimada todos os dias e entregue junto com a oferta de vinho, que acompanha as ofertas da festa de Lua Nova. O que Jesus está mostrando para eles? No sábado, os sacerdotes trabalham muito e vocês não culpam eles. Profanam o sábado, eles ficam sem culpa. Vocês não vão lá para poder dizer para os sacerdotes: olha, hoje é sábado, você não pode trabalhar. Não existe isso. Do ponto de vista formal, os sacerdotes levíticos quebravam o sábado toda a semana. Eles sempre estavam quebrando o sábado porque estavam trabalhando no templo. Para os fariseus, trabalhar no templo era mais necessário do que matar pessoas que estavam com fome, que estavam morrendo de fome. Sabe, o sábado, na mão desses homens, se tornou um flagelo e não a real sentido que Jesus deu. O real sentido que Deus deu a ele, que era o descanso. O reino de Deus tem importância superior às leis cerimoniais. Jesus disse: está aqui quem é maior do que o templo. Versículo seguinte, versículo 6. Irmãos, somente Jesus podia fazer essa afirmação. Se o serviço ao templo no dia de sábado não era tido como errado, se trabalhar para o templo, na manutenção do templo no sábado, não era tido como errado, o que poderia ser dito do trabalho feito àquele a quem o templo foi edificado? O que poderia se falar para o trabalho que era feito para aquele que era o dono do templo, que disse as medidas do templo, que falou como o templo deveria ser feito? Se trabalhar para o templo não era problema, sob a jurisdição de Jesus, também não era problema. Em Jesus reside corporalmente toda a divindade. Em Jesus, Colossenses capítulo 2, versículo 9. Deus se manifestou, como foi também lido aqui hoje de manhã na escola bíblica. Deus se manifestou em vários momentos no Antigo Testamento. Deus se manifestou no templo, em 2 Crônicas capítulo 7, em especial do 14. Ali você vai ver que Deus se manifesta no templo. Mas o templo não pode conter a Deus. Quando Estevão diz: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, ele estava dizendo o seguinte: Deus não pode ser contido dentro do templo. É por isso que quando você está em casa, Deus está lá. Quando você está no seu trabalho, Deus está lá. Quando você está aqui, Deus está aqui. Deus está em todos os lugares. Porque o templo não pode conter a Deus. Então, por isso que Jesus fala:
aqui está aquele que é maior do que o templo, porque em Jesus habita corporalmente toda a divindade. Livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 1 ao 4, aqui Jesus está mostrando que ele é maior do que Moisés. E aqui também é citado o templo, o escritor de Hebreus mostra que Jesus é maior do que Moisés. Está escrito assim: por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo, letra maiúscula, o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória. Então quem é maior do que o templo? Ele. Jesus está mostrando para os fariseus aqui, olha, está aqui quem é maior do que o templo. Vocês não veem problema no sacerdote servir o templo. Vocês não veem problema quando vocês leem 1 Samuel 21, do 1 ao 6, que Davi teve lá no templo, comeu o pão da proposição. E agora? Eu sou maior do que o templo. É claro que os discípulos, eles estavam sendo recriminados pelos religiosos, mas não por Jesus. Existem ações que serão recriminadas, censuradas e criticadas por homens. Mas o que importa é saber se as suas ações e se as minhas ações estão de acordo com a palavra de Deus. Em Gálatas 1, versículo 10, Paulo, ele estava na Galácia, estavam chegando os judaizantes lá, dizendo que o ensino de Paulo não estava correto, que faltava alguma coisa, que tinha que ter circuncisão. Tinha que ter um monte de coisa que Paulo não estava ensinando. Paulo, ele não chega lá para poder, de alguma maneira, estreitar o relacionamento dele, apoiando o que eles estavam dizendo. Paulo, ele contrasta, ele vai dizer, no versículo 6, eu estou abismado com vocês, que vocês rapidamente abandonaram a graça por esse pseudo-evangelho. Então, no versículo 10, Paulo, ele vai dizer, busco eu a aprovação de homens ou a aprovação de Deus? Se eu buscasse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Geralmente, as coisas que os homens aprovam, que os homens correm para assinar as suas leis, que os homens correm para aprovar, são coisas que Deus tem reprovado, que Deus tem dito não, porque geralmente o que nós corremos atrás são os nossos desejos, as nossas vontades. E Deus diz, não é isso que eu quero para você. Então aqui o que Jesus está dizendo é, os discípulos não estão agradando vocês, porque estão fazendo o que vocês dizem para não fazer. Mas se eu procurar agradar a homens, se eu procurar agradar pessoas, falar o que todo mundo quer ouvir, eu não sou servo de Cristo. Eu sou servo de vocês. Sou servo das pessoas. Jesus, em seu terceiro texto exposto, versículo 7, ele vai usar Oséias 6, versículo 6, que está escrito em Oséias 6, 6. Pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O que Jesus está ensinando é exatamente o mesmo ensino que Oséias entregou. Os deveres cerimoniais devem ser submissos aos deveres morais. Deveres cerimoniais são submissos às leis naturais. Deveres cerimoniais são submissos à lei da autopreservação e do amor. Em Mateus 9, versículo 13, Jesus utiliza o mesmo texto de Oséias 6,6. Mas lá em Mateus 9,13, ele utiliza para a preservação da alma. O que Jesus está dizendo para esses homens, esses fariseus? Se vocês soubessem o que isso quer dizer, misericórdia eu quero. Eu não quero sacrifício. Se vocês entendessem corretamente isso, vocês não teriam condenado inocentes. Você quer saber o que Jesus está querendo dizer para eles? Se vocês soubessem o que isso quer dizer, se vocês soubessem o que é ter uma inclinação à misericórdia, vocês não estariam recriminando a eles por terem que catar
espigas para comer, mas vocês estariam se questionando o que vocês poderiam fazer para matar a fome desses homens. Se vocês compreendessem perfeitamente o que Osés escreveu no capítulo 6, versículo 6, vocês não estariam questionando, baseado no que vocês acreditam sobre o sábado, no jugo pesado que vocês colocam. Mas a pergunta de vocês seria: que vergonha ver esses homens, para matar a fome, serem obrigados a catar espigas pelas árvores dos outros. Eles não entendiam. Na verdade, eles nem queriam entender. O que eles queriam era expor Jesus, era expor os seus discípulos. Jesus usou 3 argumentos para defender os seus discípulos. Ele usou o que Davi fez, como foi apresentado. Ele usou o que os sacerdotes faziam no templo. Ele também utilizou a citação do próprio Oséias, versículo 7. E para terminar, Jesus disse, versículo 8, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Irmãos, Jesus é o único que pode fazer essa afirmação. Não há um ser humano que possa falar que é Senhor de qualquer dia da semana. Nenhum ser humano pode falar, eu sou Senhor do domingo. Não pode, porque tudo pertence a Ele. Mas o que Ele está dizendo aqui é o seguinte: vocês valorizam tanto o dia de sábado, mas o dia de sábado me pertence. O homem não pode dizer quando vai parar de chover. Olha quanto tempo está chovendo. O homem não pode dizer, cessa a chuva. O homem não pode falar, sol, fica um pouco mais, fica um pouco menos. Dia, demore mais 2 horas. Noite, demore menos horas. O homem não pode fazer isso. Porque somente Jesus é o Senhor de todas as coisas. Inclusive, daquilo que esses homens julgavam ser a coisa mais importante da vida deles. O sábado para eles era mais importante do que qualquer coisa deles. A manutenção do sábado, o respeito ao sábado. Não se pode fazer tal coisa. Para Jesus, é de Jesus, inclusive o sábado. Então, se o dono do sábado, o conhecedor máximo da lei, Jesus, não estava recriminando o ato dos seus discípulos, quem eram esses homens para recriminar? Quem eram eles para criticarem o rei de toda a terra? Espero que os irmãos tenham entendido sobre o texto o que eu tentei aqui explicar aos irmãos. Eu quero aqui terminar, irmãos, com 5 pontos que eu aprendo com essa mensagem, com esse texto. Quero passar para vocês e também trazer uma confiança em Deus sobre Jesus, sobre o papel de Jesus no meio disso tudo, e fazer você olhar para esse texto e conseguir ver aqui coisas que somente Jesus pode fazer. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que o legalista não é fiel a Deus, ele é fiel a si mesmo e às suas intenções. É a primeira coisa que eu aprendo nesse texto. Nessa passagem nós percebemos um povo que quer explicações. Um povo que aponta o dedo dizendo, seus discípulos quebraram a lei. No entanto, essas cobranças escondiam os seus atos feitos em oculto. No livro de Marcos, capítulo 7, você tem um ótimo exemplo disso. Em Marcos capítulo 7, os discípulos estão comendo sem lavar as suas mãos. Então esses mesmos homens, da mesma classe, chegam até Jesus e falam assim, seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos. Jesus olha para eles e fala assim, olha, vocês criticam meus discípulos por estarem comendo sem lavar as mãos, mas vocês quebram o mandamento. Vocês desonram os pais de vocês. Quando vocês pegam a fortuna de vocês, o dinheiro que vocês fazem, e vocês, ao contrário de honrarem os seus pais, vocês guardam esse dinheiro em algum lugar e diz que é corbã, que é separado para Deus. Mas quando esses pais morriam, eles pegavam esse dinheiro, não era mais para Deus, era para eles mesmos.
Antigamente, o honrar pai e mãe não era somente, antigamente não, hoje também, mas não é somente como nós vemos aqui no Ocidente, que é respeitar, não responder, não gritar. Não. Antigamente também era dar auxílio na velhice. Era dar auxílio, porque não existia aposentadoria, irmão. Não existia pensão, não. O camarada trabalhava a vida toda, fazia 70 anos, não tinha mais saúde, dependia dos filhos. E é aqui que os filhos tinham que honrar mais os seus pais. Então os fariseus, ao contrário de honrarem os seus pais, diziam, não, eu não tenho dinheiro, porque meu dinheiro é para Deus. Então seus pais passavam fome, seus pais mendigavam, viviam de favores de terceiro. Jesus disse para eles, vocês estão criticando eles que não lavam as mãos, mas vocês fazem coisa pior, vocês quebram o mandamento de Deus. Capítulo 23 de Mateus, Jesus faz várias acusações, eu poderia ler, mas é o capítulo inteiro, irmão. É o capítulo inteiro de Jesus dizendo sobre eles coisas terríveis, chamando-os algumas vezes de hipócritas. Mostram uma coisa que não são. Jesus dizendo para eles, vocês querem tirar um cisco que cai no olho do outro ali, mas nos seus olhos tem uma trave. Vocês ficam voando aí mosquito, mas ficam engolindo camelos. Vocês coam o animal, o bicho, o inseto, o menor animal impuro, mas vocês engolem o maior animal impuro. E nós, por incrível que pareça, podemos por vezes agir igualzinho a eles. Eu não vou entrar em detalhes por causa da hora, mas sim, nós podemos estar agindo iguais. Ponto 2. Jesus não somente guarda o seu povo, irmãos. Ele sustenta seu povo. Ele também protege o seu povo. Jesus não titubeia aqui. Ele não vai titubear. Você percebe no texto aqui Jesus fugindo da discussão? Você percebe no texto Jesus não querendo falar sobre o assunto? Vocês olham para o texto e você vê Jesus ficando em silêncio e se retirando diante das acusações feitas aos seus discípulos? Você não vai ver isso. Jesus não vai titubear. Ele não vai deixar para depois. Ele vai se colocar defendendo os seus discípulos, defendendo os seus servos. Nenhuma outra religião pode ter um defensor. Não adianta, pode buscar. Nenhuma. Nós temos um que nos defende, nos sustenta, nos guarda. O nome dele é Jesus, o Nazareno. Em Êxodo capítulo 14, aleluia. Moisés, ele olha para o povo, no versículo 14, ele vai dizer assim: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Vejam o grande livramento que o Senhor hoje nos dá. Nenhum outro Deus faz isso. Ninguém tem um Deus que pode te livrar, que pode te salvar, que pode te redimir, que pode transformar a sua vida, tornando você um completo culpado, inocente perante o sacrifício e o preço que ele pagou. Ninguém, nenhuma religião, nenhuma das milhares que existem por aí, não tem nenhum Deus que coloca o corpo na cruz por você. Nenhum coloca. Sabe, eu não quero aqui mexer com a fé de ninguém, mas eu não consigo entender. Depois de ouvir pregações, eu não estou falando de uma pregação ou de outra pregação. Eu, hoje, não consigo entender. Pessoas conseguem ouvir pregações e pregações e pregações que falam sobre Jesus, que falam sobre o sacrifício de Jesus, que falam sobre o benefício da cruz, a salvação preparada para todos aqueles que creem em Jesus. Pessoas ouvirem isso e simplesmente dizerem: eu não quero. Eu não consigo entender.
Todo aquele que não está em Cristo, ele tem a graça comum de Deus. Ele sobrevive. Ele está aí, irmãos. Ele está iludido com o seu carro, com o seu dinheiro, com sua condição financeira. Ele está iludido com as suas coisas. Mas somente quem está em Cristo tem vida. E vida em abundância. Atos 9. Paulo, ele está ali respirando matar os que eram do caminho. Os servos do caminho, os da seita do caminho. Porque os cristãos diziam, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então são os da seita do caminho. Vamos lá procurar esses homens, temos que matar. Eles têm que morrer, porque eles não são uma ramificação do judaísmo, eles são uma religião que está nascendo por aí. E de repente, no caminho para Damasco, ele está lá andando em cima de alguma coisa. Eu não sei se era cavalo, se era uma carroça, se era um bode, eu não sei. Eu só sei que ele estava montado em alguma coisa. De repente uma luz aparece, uma voz é ouvida. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Senhor, eu não persigo o Senhor, eu não estou caçando o Senhor. Sim, você está. Quando se levantam contra a igreja, quando se levantam contra você, quando se levantam contra os servos de Deus, Jesus está comprando a sua briga e somente Ele faz isso. O mundo pensa, não, a igreja tem que parar. Os governos pensam, a igreja tem que parar. Ah, meus irmãos, mas quem nos guarda? O nosso representante nunca perdeu. O nosso representante nunca perdeu e nunca há de perder. Não importa quem se levante, o homem com Deus é maioria absoluta. Era um exército de midianitas contra 300 homens. Os homens nem espada pegaram. Foi só quebrar cântaro e sair correndo. E Deus foi mandando todo mundo embora. Senaqueribe com 185 mil homens, 81 mil homens, 181 mil homens, não importa. Com uma multidão de soldados, Deus só manda um anjo. E acaba com a farra do Senaqueribe. Jesus é aquele que protege o seu povo, assim como Jesus é aquele que protege os seus discípulos nesse texto. Salmos capítulo 5, versículo 12. Salmo número 5, verso 12. Não posso falar errado, porque tem teólogos aqui. Salmo número 5, verso 12. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. É Ele quem te protege, meu irmão. Salmo número 3, verso 3. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Salmo capítulo 23, versículo 4, foi lido aqui pelo pastor Fabrício. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Não é porque eu sou bom, não é porque eu tenho potencial, não é porque eu sou o bambambam, não é porque eu sou o último biscoito do pacote, não é porque eu sou a última Coca-Cola do deserto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Sabe por quê? Porque tu estás comigo. Se Ele está contigo, se Ele está contigo, você vai passar pelas águas, elas não vão submergir. Você vai passar pelo fogo e ele não vai te queimar, e nem a chama arderá em você. Aquele que te guarda não tosquenejará. Ele é aquele que te protege, assim como protegeu os seus discípulos. Terceiro ponto que eu aprendo aqui é que nós devemos conhecer a palavra de Deus. Se você não tem paciência para ler, irmãos, escute a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 130, o ouvir da tua palavra. Então ouça a palavra de Deus. Pega lá o seu YouTube, bota lá, quero ouvir 1 Coríntios. Põe um fonezinho de ouvido e ouça a palavra de Deus. Não está conseguindo ler? Ouça. Pegue a Bíblia, leia junto.
Porque você vê aqui que Jesus, ele não vai discutir moralidade com esses fariseus. Você ouviu o que aconteceu com Davi no templo? Então, está escrito. Os fariseus não respondem nada. Nós lemos aqui, eles só falam no versículo 2, Maurílio. Eles não falam mais no texto, só quem fala é Jesus. E mostrando o que, irmãos? Mostrando o que? A palavra. Mostrando o texto bíblico. Defendendo os seus através da Bíblia. Nós temos que conhecer as Escrituras. Nós temos que ler as Escrituras. E isso não é por capricho. Isso é por pura e extrema necessidade. Não sentimos sono para ver telefone. Não sentimos sono para ver TV. Mas sentimos sono para ler a Bíblia. Eu paro para ler e me dá um sono. Deixa eu botar aqui o seu programa favorito na TV. Quero ver você dormir agora. Meu irmão, é preciso. Porque para lidar com legalistas, nós temos que apresentar palavra. Porque ideia, cada um tem a sua. Mas quando a régua é a Bíblia, não tem para onde correr. Repara no texto. Os fariseus não conseguem nem responder a Jesus. Eles não respondem a Jesus. Por incrível que pareça, pelo menos você vai ver mais vezes isso, pelo menos 2 vezes, em Mateus 4 e Lucas 4. O único que quer discutir Bíblia é o diabo. É ele que vai, olha, lança daqui abaixo, porque está escrito. Mas quando os crentes ouvem a palavra, eles devem se calar. Como esses homens se calaram. É uma pena e é impressionante como a palavra cada vez mais tem sido menos e menos costumeira no meio do povo de Deus. Irmãos, isso é uma denúncia também. É uma pena como a palavra de Deus tem sido menos e menos usada. A experiência virou o fiel da balança para a maioria dos cristãos. Irmão, a Bíblia não diz isso. Não, mas eu sou crente há 30 anos e na igreja do irmão fulano era assim. Mas a Bíblia não diz isso. Quando Jesus fala assim em Mateus capítulo 5, 21 e 22, ouviste que foi dito pelos antigos, era um ensinamento de praticamente 300 anos. No período interbíblico é que nasce o farisaísmo e nascem as sinagogas. E começa a se ensinar interpretações da lei. Então quando Jesus fala assim, ouviste que foi dito pelos antigos, ele está falando, eu vou dizer uma coisa contrária ao que vocês estão ouvindo, aí há uns 200 anos pelo menos. Quem te garante que o que você aprendeu há muito tempo está correto? Jesus mostrou aqui para esse povo, o que vocês aprenderam há 200 anos atrás, não estava certo. Então que a palavra de Deus seja o fiel da sua balança e não a experiência. Que a palavra de Deus, o entendimento da palavra de Deus correto seja para você o seu norte. Pragmatismo não faz parte do povo de Deus. Deu certo com fulano, vai dar certo comigo. Sai fora disso. Isso vai te iludir. É por isso que pessoas saem da igreja e viram desigrejados. Por quê? Porque acreditaram nisso. Deu certo com alguém, vai dar certo comigo. E qual é a garantia que isso é verdade para você? A única coisa que eu sei que dá certo com todo mundo é a redenção por meio de Cristo Jesus. Se Ele te salvar, ninguém vai te salvar não, meu irmão. A única coisa que eu sei que dá certo é isso. Cuidado com o seu pragmatismo. Cuidado com esse pragmatismo que existe por aí. Ponto 4. Não há por que temer acusações falsas de homens se o dono do sábado está do nosso lado. O sábado era o mandamento que eles consideravam mais importante. Não existia uma lei com mais observância, mais observada pelos judeus ortodoxos. Os motivos eram básicos. É porque o quebrar o sábado era visível. Você não podia andar mais do que 1 quilômetro. Se andasse, dava para ver.
Você não pode costurar. Costurou, dá para ver. Você não pode colher. Colheu, dá para ver. Você não pode fazer comida. Olha o cheirinho de feijão lá na casa da Marli. Quebrou o sábado. É por isso que eles valorizavam tanto o sábado. Porque o sábado era o mandamento que era visível. Se via. Quebrou. Nós não queremos a aprovação de homens e a reprovação de Deus. Não queremos isso. Nós queremos a aprovação de Deus. E se todos nós estivermos, deixa eu falar isso para você e guarde isso no seu coração. Se todos nós estivermos andando de acordo com as Escrituras, todos nós seremos aprovados por Deus. E todos nós, conhecendo as Escrituras, também aprovaremos uns aos outros. A matemática é simples, irmão. Não tem como todo mundo estar certo discordando. Estava falando isso com a minha esposa outro dia. São tantas igrejas com tantos pensamentos distintos. Não tem como todo mundo estar certo. Por isso que a melhor opção é seguirmos a palavra. E como o meu amado irmão falou, eu estou com ele. Aqui é um lugar que realmente ensina sobre a palavra de Deus. É por isso que muitas das vezes se repete temas, porque a Bíblia fala várias vezes sobre arrependimento, fala várias vezes sobre conversão, fala várias vezes sobre amor. E Paulo escreveu, eu não me canso de escrever a vocês sempre as mesmas coisas. Então aqui, irmãos, tem palavra. Eu não estou dizendo que é só aqui que tem, mas eu posso garantir a você, de coração, que não é todos os lugares que tem. Geralmente as coisas de Deus, elas afunilam. Geralmente as coisas de Deus, elas vão afunilando. Muitas igrejas hoje estão inchadas, mas não estão crescendo. Inchaço é doença. Porque oferecem o que os seus ouvintes querem. Oferecem esperanças mortas. Aqui você vai conseguir, aqui você vai achar, aqui você vai chegar. Aqui. Os sobrenomes hoje de igrejas aí são as coisas mais engraçadas que existem. A minha esposa também estava falando sobre isso. Filha, olha os sobrenomes da igreja. Igreja fulano de tal. Agora eu falando isso, você vai ver também. Espero, né? Você vê também. Igreja tal. Uma igreja que ama você. Igreja tal. A mão de Deus está aqui. Igreja tal. Uma igreja que ama a sua família. Igreja tal. Aí você vai pelo sobrenome. Olha lá o sobrenome. Tem que ir lá, rapaz. Uma igreja que me ama. Ama minha família. Uma igreja que tem novos propósitos. Não é isso que eu quero para minha vida. Antigamente era só a Assembleia de Deus, né? Era só isso. Hoje em dia tem sobrenome. Graças a Deus. O sobrenome dessa igreja aqui é transformando vidas pela palavra. Já pensou? Se fosse outro nome? Não poderia, né, irmãos? Graças a Deus. Deus é bom demais. Quinto ponto e último. Somente o dono do sábado pode nos dar o real sentido do sábado e o seu real significado. Nós entendemos, acredito eu, que todos nós entendemos aqui, que o sábado para nós, o real sentido do sábado não é um dia na semana. A Deus pertence todos os dias. Tudo é do Senhor. A Bíblia diz no Salmo 124, a terra e toda a sua plenitude pertencem a Deus. Tudo. Porque Ele organizou, Ele fez, Ele criou, Ele fez tudo. Tudo pertence a Ele. Não se engane, você pertence a Ele. Todas as coisas pertencem a Ele. Por isso que é melhor você falar a Deus, que a sua vontade seja feita em mim sempre. A minha vontade não precisa. Porque a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. O nosso sábado não é um dia da semana. O nosso sábado é uma pessoa.
O nosso sábado é Cristo. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Você conhece esse texto. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A palavra descanso no texto é Shabat no original. É mesmo que sábado. Shabat. O sábado. Descanso. A palavra Shabat significa descanso. Esse descanso não é encontrado em outro lugar. O próprio Jesus falou: venham a mim. Venham a mim e vocês encontrarão o Shabat, o descanso. A palavra descanso aqui é Shabat. O mundo não tem o verdadeiro sábado. O mundo não pode desfrutar do verdadeiro descanso. Por mais que eles tenham momentos de conforto, por mais que existam momentos que eles não fiquem preocupados, acho que essa é a melhor definição. Eles ficam despreocupados em alguns momentos, mas o descanso verdadeiro somente nele, em mais ninguém. O mundo vive perturbado. O mundo vive pensando no amanhã. A paz que você vai encontrar no mundo, a paz que você vê no mundo, a paz que nós vemos no mundo é uma paz que se prepara para a guerra. A paz que você encontra no mundo é uma paz que está sempre pronta para a guerra. A paz que você encontra no mundo é uma paz que busca apagar conflitos, jogando gasolina. Aonde se mais tem fogo e mais tem apavoro. Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. E eu não dou a vocês a paz, essa paz aí que o mundo dá. Uma coisa eu tenho certeza, só Jesus que deixou sua verdadeira paz. A paz que Jesus deixa para o seu povo, o descanso que Jesus deixa para o seu povo, essa paz, é a paz que Ele mesmo tem. Porque Ele disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. É a paz que em meio a uma tempestade consegue deitar e dormir tranquilo, sabendo que se Deus está guiando o barco vai chegar ao seu destino. A paz de Jesus, o descanso que Ele oferece é um descanso que vai constranger Pilatos, que diante de acusações feitas a Jesus, Pilatos olha para Jesus e fala: você não vai fazer nada. Você está vendo que estão falando contra você, acusando você, e você não vai fazer nada. A paz que traz segurança, o descanso que traz segurança. Você tem essa paz, né? De meio à tribulação da vida, você dizer: eu sei em quem tenho crido. De meio às tribulações da vida, você dizer: eu sei que o meu Redentor vive. No momento certo ele vai se levantar. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, eu estou terminando agora. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida e bebida, de dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, tudo aponta para Cristo. Então, aquele sábado é sombra para o descanso que você encontra em Cristo. Que esse descanso, irmãos, possa encontrar guarida em nós. Vou terminar, eu me lembrei agora da apresentação que vai ter. Me desculpa, tá, pastor? Eu quero orar com você, amém, meus irmãos? Peço a você para baixar a tua cabeça. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós vivemos, ó Pai, diante desse texto, ó Pai querido, os religiosos aqui, ó Pai. Ó Pai santo e poderoso, que diante do legalismo, Senhor, expõe o verdadeiro sentido do Senhor para nós.
Ó Pai querido, Pai amado, que nós possamos compreender, ó Deus, entender, ó Pai, que o Senhor é o nosso descanso, Deus. Que o Senhor é o nosso sábado. Nós encontramos em Ti, ó Pai, o verdadeiro e suficiente descanso, Deus. Ó Pai Santo e Poderoso, também lhe peço, como o texto mostrou aqui, Senhor, não nos permita sermos legalistas. Não nos permita sermos formalistas. Não nos permita ter espírito crítico e senso apurado de justiça própria, ao ponto de recriminar a outros. E isso atrapalhar a nossa comunhão contigo. Ó Deus, eis-nos aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.